E nós conversamos agora no Redação Informativo com Tony Ademo. No momento a gente pode dizer escritor, né, Tony? Porque é sobre o lançamento de um livro que veio falar aqui. Mas também é o multiprofissional, pode dizer assim. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, muito obrigado pela presença, pelo convite, Márcio, obrigado pela oportunidade de estar aqui, viu? Bom, como já falei, nós vamos falar sobre o lançamento do livro, né? Este é o teu primeiro livro, Tony, antes de mais nada? É meu primeiro livro, é a minha primeira obra, então tem um carinho todo especial, né? Porque é a primeira, então realmente estou muito feliz de poder lançar e principalmente lançar aqui na região, né? Isso, o lançamento já aconteceu aqui em Lajeado, foi na Livraria Nobel, no shopping. E sobre o que trata A Vida que Vale a Pena? Então, esse livro ele surgiu de uma inquietação pessoal, né? Chegou num ponto da vida que deu aquela crise existencial. Por que eu faço as coisas que faço? Quais são o propósito da vida? Por que eu estou aqui? E a partir dessa crise existencial foi que eu comecei a buscar informações. Como se encontra o propósito? O que precisa realmente para ter uma vida com significado? Então comecei a ler muito, fui fazer alguns cursos, fiz alguns cursos fora do país, comecei a entrevistar pessoas para entender melhor isso e comecei a conseguir alinhar a vida de uma maneira que para mim começou a fazer mais significado. E aí comecei a ensinar também isso em alguns cursos, às vezes algumas palestras falava sobre isso e alguns amigos começaram a dar aquela sugestão, poxa, podia botar isso num livro, né? Quem sabe colocar de uma forma mais ordenada. E aí eu tirei um tempo agora, passei uma temporada nos Estados Unidos e aproveitei para tirar um tempo de descanso para estudar um pouco mais e também poder escrever o livro. Então o livro trata justamente desse tema. Que tipo de caminho a gente pode seguir para ter uma vida plena, para ter uma vida com significado? E o livro não quer dar o caminho de que vida vale a pena, mas sim trazer reflexão de que existe uma vida que vale a pena. E a gente precisa correr atrás dela, a gente precisa viver essa vida para a gente realmente ter significado e as coisas começarem a fazer sentido. Certo. Você tem na internet, nas redes sociais, enfim, YouTube, mensagens e postagens que tratam sobre questões, exatamente sobre essas questões, né? Outro dia ainda via sobre questões de perda ou de dores que as pessoas sentem, quer seja por doença ou não, né? E qual é a receptividade das pessoas que te assistem e que agora vão estar podendo ler o livro também? Tá muito interessante porque são contatos diferentes, né? No vídeo tem uma forma da gente fazer o contato, no livro tem outra forma. Então tem sido uma experiência muito interessante porque muito do conteúdo que está lá no vídeo eu consegui trazer de alguma forma para o livro. Então o ser humano ele aprende pela repetição, né? Então às vezes a pessoa viu aquele conceito no vídeo, agora está lendo no livro e aquilo acaba reforçando. Porque são alguns princípios e valores que todos nós precisamos aprender para viver uma vida que vale a pena, né? Você falou da dor. A gente precisa aprender a lidar com as dores da vida, porque infelizmente a vida traz dor, traz desafios. E se a gente não consegue processar bem isso, a gente parece que fica num ciclo vicioso e a gente não sai do lugar. Por isso a gente precisa processar bem essa dor. E eu uso uma frase que um professor meu utilizava muito, que ele dizia o seguinte: ou você está numa crise, ou você está saindo de uma crise, ou vai entrar numa crise. As crises fazem parte da vida, as dores fazem parte. Ele precisa processar isso para conseguir avançar e conseguir crescer. Nesse período de avaliação que tu fizeste da tua vida, dos acontecimentos, enfim, que acontece, que se desenvolve aí na vida dos demais, dá para tirar um norte assim? Existe uma palavra que possa se dizer que deve ser seguida para a vida valer a pena? Tu também já passaste, junto com a tua esposa, que já trabalhou aqui com a gente na TV Informativa, Mariana, em comunidades muito carentes, né? Já, é verdade. Já viu muita coisa? Já, na realidade sim, a gente já teve experiências na África, na China, né, trabalhando com comunidades carentes, com pessoas, já teve outras oportunidades em outros lugares e eu acho que um pouco dessa vivência foi trazendo também um pouco da resposta de que vida vale a pena. Só que aí entra a parte mais interessante, porque não existe um modelo específico da vida que vale a pena. Então, para a vida do Márcio vai ser diferente do que da minha vida. Não existe não é a trilha do tesouro que todo mundo segue para chegar. Né? Não é aquela coisa dos 7 passos para a vida feliz. Não tem como fazer isso, porque cada ser humano ele é distinto, ele tem dons e talentos diferentes. E isso é uma das coisas importantes da gente entender. Não existe uma fórmula mágica.
Porque seria muito simples, né? Se existisse uma fórmula, todo mundo ia colocar aquela fórmula em prática e todo mundo ia ser feliz e viver com significado. E a gente vê que não é isso que acontece, né? O nível de depressão no mundo hoje é extremamente grande. 450 milhões de pessoas são diagnosticadas todo ano com depressão. Muito tem a ver com a falta de sentido de vida, com a falta de propósito. Então as pessoas não estão conseguindo fazer isso e muitas vezes porque elas estão buscando uma resposta pronta. No livro eu até falo sobre isso, que não existe essa resposta pronta. Existem alguns indícios, existem alguns princípios que a gente pode utilizar que vão nos levar a uma vida que vale a pena. Mas não tem como dar uma resposta final. Não tem como eu falar, olha, você deve fazer isso ou deve fazer aquilo. A pessoa precisa buscar e isso demanda esforço. E nem todo mundo está disposto, às vezes, de fazer esse esforço para chegar nessa conclusão. Né? Certo. E o livro A Vida que Vale a Pena, ele pode ser classificado como um livro de autoajuda? Tu classifica ele como um livro de autoajuda? A gente tem essa coisa da palavra da autoajuda, normalmente quando se fala a gente já tem quase como, algumas pessoas têm quase como um receio, autoajuda. Talvez eu não classificaria ele como autoajuda porque ele é um livro muito mais de reflexão. Né? Ele traz a reflexão à pessoa, traz algumas histórias de inspiração, algumas pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer na minha caminhada, algumas outras histórias inspiradoras, para tentar fazer as pessoas refletirem, elas tirarem as suas próprias conclusões e principalmente fazer algo com essa conclusão. Porque às vezes a gente tem uma ideia, a gente vira a chave, né, dá aquele clique, mas a gente não faz nada com isso. E aí a vida continua igual. Bom, e colocar em prática geralmente é o que é mais difícil, né? Mas tu conseguiu esse tempo para a produção do livro e também conseguiu fazer de forma independente, o que editorialmente falando é quase um milagre nos dias atuais, né? Mas está conseguindo esse sucesso e conseguiu lançar com um grande êxito aqui não seria diferente, porque é a tua cidade, né? Mas também está lançando em outros lugares, esteve no Rio de Janeiro agora recentemente. Acabamos de voltar da turnê no Rio, né? Fizemos 4 eventos lá no Rio de Janeiro, tem outras cidades agora, tem Brasília, São Paulo, Recife. Então tem vários lugares, vão ser 25 cidades no final das contas, em 5 estados diferentes. Então tem sido uma surpresa muito grande, porque como é independente, então toda a organização eu mesmo tenho que fazer, a editoração toda foi eu que tenho que fazer, então é bem mais difícil. Mas tem sido muito legal porque também eu estou mais em contato com as pessoas, né? Não é aquela coisa de alguém está organizando, eu vou lá e vou embora. Então tem um contato mais profundo com as pessoas e tem sido uma experiência muito, muito rica. Certo. E esses lançamentos têm acontecido em bibliotecas, em livrarias, como aconteceu na livraria aqui na gente? Tem acontecido em livrarias, acontecido em empresas, às vezes em organizações, em igrejas, em diversos locais. Isso tem sido o mais legal, que tem sido plural também, né? Não é só um determinado tipo de evento igual. Então, cada evento é diferente. Às vezes é uma empresa que está organizando, que eu já tive algum contato ou trabalhei, né? Então, tem casos de empresas que eu já ministrei cursos e agora estão me levando para lançar o livro e fazer uma palestra sobre o livro. Então, tem sido muito legal porque tem cada noite é uma noite diferente. Não é a mesma coisa, né? Não é aquela coisa, arruma tudo assim que vai ser igual ontem. Não, é completamente diferente, tem sido muito legal por isso também. Certo. Tu tem uma agenda para os próximos dias aqui na região. Tem. Vamos colocar essa agenda porque a audiência pela internet é bastante ampla e qualquer lugar assiste. Mas o nosso foco sempre é o Vale do Taquari. Claro. Então vamos à agenda daqui na região. Hoje à noite eu faço o lançamento em Arroio do Meio. Aí amanhã eu estou na cidade de Farroupilha. Amanhã, sexta-feira, né? Sexta-feira em Farroupilha, sábado de manhã estou em Carlos Barbosa, sábado à noite estou em Teutônia e domingo estou aqui em Lajeado. E aí depois a gente segue por outras cidades fora também. Certo. E além do livro, lógico que agora está sendo teu morte, agora teu maior ponto de trabalho, mas além do livro, tu também tem essas outras questões que eu falei das redes sociais também, publicações e as palestras, né? Colocasse de querer colocar, na verdade, a TV à disposição para te divulgar os contatos, né? Para que o pessoal possa te assistir também, ver, acompanhar um pouco mais desse trabalho. Eu agradeço. Eu tenho, então, um trabalho na internet, as pessoas podem acessar o meu site, que é o toniademo.com.br, o Tony com Y, né? Pode acessar também o Facebook, que é o facebook.com/toniademoOficial, e o YouTube também, youtube.com/toniademoOficial. Então lá eu sempre estou colocando as agendas, colocando alguns vídeos, às vezes compartilhando alguma coisa que eu aprendi nesses lugares por onde eu tenho passado. E também, claro, as palestras, né, que tem sido hoje a parte mais forte, talvez, do meu trabalho com o livro também, de ministrar palestras falando justamente sobre isso, né? Tem sido um tema que eu tenho sido muito convidado para falar, né? Sobre propósito de vida, sobre a vida que vale a pena, o que a gente pode fazer para realmente viver uma vida com significado. Porque no final das contas, a vida é isso, né? Se a gente vive uma vida que não faz sentido, a gente está desperdiçando a vida.
E na minha visão, a gente vive só uma vez a vida. Então a gente precisa viver ela bem. Certo, e eu vou fazer uma pergunta agora que é meio fora de tempo na entrevista, né? Porque eu lembrei, eu moro na Jada há 10 anos, uns quebrados, 10 anos e meio, e lembro do Tony mais novo, que talvez a gurizada, os amigos dele estivessem fazendo, ou brincando, fazendo uma balada, ou já, sei lá, fazendo coisa que a gurizada faz, e o Tony estava lendo lá na praça, não é? Verdade. Então acho que esse jeito diferente de ser mais Pode jovem ser. assim foi que fez com que se tornasse o homem que o Tony é hoje? Obrigado. Eu acho que sim, sabe? Eu acho que talvez pelas ocasiões da vida eu tive que amadurecer um pouco mais cedo. Então eu sempre gostei muito, comecei a trabalhar muito, muito cedo e sempre dei muito valor para o esforço, né? O esforço próprio. Então eu venho de uma família que é uma família simples, então eu tive que conquistar as coisas que eu queria. Então eu sempre gostei muito de estudar, muito de ler, e eu sempre penso isso, que toda e qualquer pessoa ela pode ter sucesso na vida. Basta que ela se esforce para isso, que ela busque, né? Às vezes a gente fala, tem pessoas que têm menos oportunidade que outras, então talvez tenha que trabalhar um pouco mais, correr um pouco mais. Então eu sempre acreditei nisso, e eu sempre gostei muito de ler, muito de estudar, e tem sido uma jornada muito interessante agora com o livro, né? Porque de leitor eu passei para ser autor, então é uma experiência diferente, você não sabe como as pessoas vão reagir àquilo que tu escreveu, então tem sido uma jornada diferente, mas tem sido uma jornada muito boa. Tá bom. E para comprar A Vida que Vale a Pena? Bom, aqui em Lajeado você pode comprar na Livraria Nobel do Shopping ou na Livraria Água Viva da Rodoviária ou ainda pelo meu site, que é o www.toniademo.com.br, e no site, inclusive, você pode comprar o audiolivro. Então tem o livro físico e você pode comprar o audiolivro, né? As pessoas que querem caminhar ou às vezes estão no trânsito e querem ouvir o livro também pode ser adquirido. Mais uma novidade aí de final. É isso aí. Obrigado, Tony, pela presença. Eu que agradeço, eu tenho um carinho muito grande aqui pela TV, né? Já apresentei durante um tempo um programa aqui, um carinho muito grande por vocês, pelo seu Oswaldo, então é sempre um prazer poder voltar aqui.